A primeira impressão é a que fica. Essa frase, ela resume um comportamento humano que é o de criar uma ideia antes de uma convivência. Às vezes nós nos encontramos com uma pessoa pela primeira vez e alguma situação, algum acontecimento ali nos causa uma primeira impressão, nem sempre positiva, mas a gente julga que aquela pessoa tem esse tipo de comportamento, que essa pessoa é desse jeito. Fazendo isso, nós criamos rótulos, e nós temos essa característica, é um comportamento humano, rotular as pessoas. Tal pessoa é assim, tal pessoa é desse jeito, tal pessoa é daquele outro jeito. Está por aí uma onda de definir as personalidades das pessoas. Quando a gente já pergunta, mas qual que é a sua personalidade? Como se isso fosse suficiente para definir tudo o que a pessoa é, todos os comportamentos da pessoa. É uma maneira de nos escondermos atrás de uma realidade. Pré-julgamento, o julgamento, a rotulação das pessoas, ela estabelece o preconceito de muitas naturezas, preconceito de muitas formas, preconceito de todas as maneiras que nós possamos imaginar. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, nos apresenta. Era um dia comum, sem nada de muito especial. Mateus se levantou, foi para o seu trabalho, tinha lá suas preocupações, como todos nós temos as nossas preocupações, como todos nós temos as nossas agendas e os compromissos que nós temos que fazer. A maioria dos compromissos, quando nós chegamos no final do dia, a gente nem lembra do que aconteceu no começo do dia. E se perguntar 2 ou 3 dias depois, a gente não se lembra do que comeu no café da manhã, no almoço, no jantar, em nada. Porque tudo isso vai sendo apagado. Era um dia comum na vida de Mateus. Mas aqui acontece algo de extraordinário. A passagem de Jesus. Jesus passa na vida de Mateus sem nenhum questionamento, sem nenhum interrogatório. Jesus passa na vida de Mateus sem nenhum preconceito. Jesus passa e chama. E Mateus se coloca de pé e segue Jesus. Jesus não tem ideias preconcebidas. Jesus não faz julgamentos. Jesus não estabelece condições. Jesus não parte de um questionário para dizer: será que esse aqui é digno de ser meu discípulo? Será que esse aqui pode me acompanhar? Será que ele é puro o suficiente? Será que ele é limpo o suficiente para ser meu discípulo? Jesus simplesmente passa, chama, convida e Mateus o segue. Jesus vai à casa de Mateus. Se Mateus estava sentado e se coloca de pé, Jesus estava caminhando e se senta na casa de um pecador. A atitude de Jesus, ela começa desestabilizando quem está em volta. Como é possível que esse homem que diz que é um profeta, que esse homem que fala em nome de Deus, como é possível que esse homem que faz essas coisas pode agora se sentar com os pecadores? Ele não sabe com quem ele está sentando. Ele não sabe com que raça de gente ele está se envolvendo. Ele não sabe quem é esta pessoa ou quem são estas pessoas. Quem fica de fora do convite, quem não está ali dentro, está na porta fazendo todos os julgamentos possíveis e imaginários. Esse é um comportamento que nós temos. Nós temos uma atitude, um olhar, que às vezes até nem falamos daquilo que nós julgamos, nem expressamos com palavras aquele julgamento que está dentro do nosso coração. Mas o nosso olhar,
os nossos gestos, o nosso simples gesto de olhar para a pessoa e emitir algum som, já é um gesto de condenação, já é um gesto de julgamento. Por quê? Porque nós rotulamos as pessoas e nós estabelecemos alguns critérios, ou um critério do que seja pureza, santidade, e até de quem pode ou não pode participar numa celebração. Isso está dentro de nós. Mas aqui, mais uma vez, o Evangelho nos surpreende, porque nós não podemos confundir a misericórdia de Jesus com a conivência dos pecados. E esse é um erro do nosso tempo presente também. Achar que simplesmente porque Jesus se sentou com os pecadores, está tudo resolvido, está tudo perdoado e vida que segue. Misericórdia não é conivência. Misericórdia é um convite, é um chamado à mudança de vida. O que os fariseus fizeram no passado foi um julgamento. E às vezes o que nós fazemos no tempo presente é desconsiderar a seriedade do convite à conversão. Jesus se sentou com os pecadores, Jesus foi à casa dos pecadores para fazer um convite aos pecadores, à conversão. A proposta de Jesus, o encontro com Jesus, nunca é uma conivência com a situação, manter aquela situação de pecado. Ela sempre é um convite, é um chamado à mudança de vida. A proposta do Evangelho é essa. Mateus se levanta da coletoria de impostos, Mateus se levanta da sua realidade de pecado e se senta com Jesus para fazer um caminho de conversão, para mudar de vida, para ter atitudes que realmente sejam atitudes novas, para ter atitudes que demonstrem que realmente a sua vida mudou. Se Jesus parasse na primeira impressão, ele diria, é um pecador. Mas aqui, Jesus é a esperança. E a segunda leitura, ela nos falava disso, contra toda humana esperança. E ali se falava de Abraão, que esperou contra toda humana esperança. Às vezes nós não temos esperança na conversão das pessoas. Esse daí é um largado. Esse daí é alguém que está vivendo no mundo das drogas. Esse daí é alguém que é um infiel. Esse daí é alguém que não vive a fé. E Deus sempre tem esperança sobre nós. Deus sempre tem uma palavra de misericórdia para nós. Deus sempre tem um convite que é esperança sobre nós, para a mudança de vida e para a conversão. Deus não se conforma com o nosso pecado. Deus não é conivente com o nosso pecado. Deus não é conivente com as ideias abstratas que vão sendo criadas na cabeça humana. Não, porque cada um tem direito à sua liberdade, cada um tem direito aos seus princípios, à sua vida, cada um pode viver a vida segundo a sua vontade, sim, mas se você quer viver desta forma, não diga que Deus concorda com o seu pecado, não diga que Deus concorda com o seu engano, e não se aproveite do Evangelho para dizer, Deus se sentou, Jesus se sentou com os pecadores. É preciso continuar a entender o que Jesus faz nesse Evangelho. É o médico que vem para curar os doentes. Nós sabemos que estamos doentes. Nós sabemos quais são os males que nos afligem. Nós sabemos quais são as nossas mazelas. Porque Deus é o médico, a palavra cura, mas só é possível curar quem quer se deixar tocar e ajudar pela palavra. Não é Jesus que se senta simplesmente com os pecadores, mas é Jesus que traz o remédio capaz de curar a nossa vida, capaz de dar sentido à nossa existência, capaz
de mudar a nossa realidade para nós vivermos plenamente segundo a vontade de Deus. Essa é a proposta de Jesus a Mateus. Essa é a proposta de Jesus aos publicanos. E essa é a proposta de vida também para os fariseus. A pergunta é: se nós queremos o remédio que é Jesus, se nós queremos sentar com Jesus para levantar com Ele e continuar a nossa caminhada de fé, tendo uma palavra que Ele nos ilumina, tendo uma palavra que nos alimenta. Essa é a proposta do Evangelho, não é outra. Não é converter o Evangelho, mas perceber que o Evangelho é um convite à conversão. Que Deus nos ajude a nos levantarmos com Jesus para continuar a nossa caminhada, não sozinhos, às cegas, segundo as nossas ideias, mas tendo a nossa vida plenamente iluminada pelo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.